Glórias a Deus. Graças a paz, irmãos. Amém. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao nosso Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Quero cumprimentar a todos no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a estar abrindo a palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. Glórias a Deus. Maravilhoso e santo é o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença, e clamamos a presença do Teu Santo Espírito, que venha nos ensinar, que venha nos instruir, que venha nos exortar, que seja feito o Teu querer em nossas vidas e não o nosso. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade. Vem dizer ao Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que no abrir da minha boca seja dadas as Tuas palavras a Deus, para a glória do Teu nome. Louvado seja Deus. Romanos 8:1 a seguir. Romanos 8, versículo 1 a seguir. Na minha tradução, diz assim o título: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar de um texto que nos leva a refletir, que nos leva, como toda a palavra do Senhor, nos leva ao caminho de vida eterna, né? Vida em Cristo. Então ele começa dizendo: pois, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, temos que andar no Espírito. Ele fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que anda segundo o Espírito de Cristo, né? Nessa vida. E eu quero falar mais do versículo de número 2, porque ele me chamou muita atenção. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei,
visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Muito interessante esse texto, porque ele começa falando da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou do pecado e da morte. Mas logo no versículo de número 3, ele fala, portanto, o que era impossível para a lei. Aí ele chama a atenção que poucos entendem. Que lei? Qual é a lei? E qual a lei que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui nesse texto? A lei do pecado. Não é? É o que está escrito no versículo de número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Não é? Porque, portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado. Da carne, pelo pecado, condenou o pecado. Nós bem sabemos que o pecado entrou no mundo através de Adão, né? E esse pecado deu origem a toda a raça humana. Mas Deus pega o seu Filho e envia em forma humana, que foi concedido por uma mulher que foi concedida em pecado. Então, Maria, que tem a sua carne pecaminosa, tinha a sua carne pecaminosa, assim como eu e você temos a nossa carne, né, pecaminosa já, ela, no seu corpo, ela gerou o Filho de Deus, Jesus, que foi concebido no corpo em pecado, mas ele, pelo corpo do pecado, ele venceu o pecado, por mim, por você, por nós, por todos nós. Glória a Deus. Portanto, o que era impossível à lei, porque aqueles que viviam na lei do pecado jamais conseguiriam viver na lei do Espírito, porque não teríamos condições para isso. Foi necessário Deus fazer tal sacrifício, Jesus aceitar tal sacrifício para poder nos resgatar, para nos poder nos transportar, como diz Colossenses, né, do império das trevas para o reino da luz. E ele fala, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, voltamos no versículo 1. Nós estamos indo e voltando. Voltamos lá. Portanto, nenhuma condenação há para os que andam no Espírito. Para quem anda na carne, está sujeito à condenação. Não é verdade? Vamos lá no capítulo de número 6. Romanos 6. Versículo de número 12. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos, os vossos membros, ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça.
Então, a partir do momento que nós estamos andando segundo o Espírito de Deus, né, nós não vamos apresentar os nossos membros como instrumento de iniquidade, ou iniquidade é pecado, como instrumento de pecado, para o pecado, porque o pecado gera morte, né? E o apóstolo Paulo, falando para a igreja romana, ele fala: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então já não estamos apresentando o nosso corpo, já não estamos apresentando os membros do nosso corpo como instrumento para uso do pecado, para uso da iniquidade, porque estamos vivendo na lei do Espírito, que dá vida, que gera vida, né? Versículo 14, ainda no capítulo de número 6: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não está, nós não estamos, né? Não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. De qual lei que ele está falando aqui agora? Da lei do pecado. Já não é da lei do Espírito. Porque se nós estamos na lei do Espírito, nós não estamos na lei do pecado. E se o pecado não tem domínio sobre nossas vidas, é porque estamos na lei do Espírito. Da mesma forma, quem anda na lei do pecado não consegue andar na lei do Espírito, porque um se opõe ao outro, como diz Gálatas, no capítulo de número 5. Daqui a pouco nós vamos lá ler, que aí nós vamos entender a lei do Espírito e a lei do pecado, né? Aí diz no versículo 15: pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Nós estamos vivendo no tempo da graça, mas não estamos, porque nós estamos na graça, nós não vamos sair emprestando o nosso corpo para a lei do pecado. Não é porque eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida que eu posso andar na lei do pecado, que eu posso fazer o que eu quero. Já diz o apóstolo Paulo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por elas. Se eu quiser fazer, eu faço, não é? Mas se eu não quiser fazer, eu não faço, porque eu não estou debaixo da lei do pecado, eu estou debaixo da lei de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo em um tempo que você tenha livre escolha, né? No 16 fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? A quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Glória a Deus. Eu, você, a igreja de Cristo, nós podemos e temos essa liberdade, o livre arbítrio, né? É o direito de escolha. Mas ele nos disse: se nós queremos ter vida, se nós queremos ter paz, que nós queremos estar com ele, nós precisamos de obedecer à lei do Espírito. Você vai ver que o Espírito aí está com letra E maiúsculo, que é o Espírito Santo, né? Quando fala da lei do Espírito. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosses entregue. Nós obedecemos de coração, não foi uma coisa forçada. Você foi a Cristo porque Ele te chamou, você ouviu a voz dele e abriu o coração. Olha, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Apocalipse 3. Então, quando Ele nos chama, nós abrimos o coração, nós vamos para Cristo de coração,
a lei do pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós aceitamos a lei de Cristo, né? Nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas a graça, como já diz o ditado, a graça não é de graça, né? A graça é um favor que nós não merecemos. Foi feito, mas nós não merecíamos, por causa do pecado, né? 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fosse entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glórias a Deus, porque nós somos livres do pecado, porque aceitamos de coração, não por imposição, não porque alguém me pegou pela mão e falou assim: vamos lá, que você tem que aceitar a Cristo, Jesus está te chamando. E não foi assim. Eu vim porque eu quis, eu senti o meu coração arder, eu senti eu sendo impulsionado pelo Espírito Santo, aceitei a palavra, vivo na palavra, e com isso estamos livres da lei do pecado. Aleluias, glória a Deus. E ele diz no versículo de número 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Escolha. Está vendo? Está falando o tempo todo de uma escolha, a qual está na minha mão para fazer, está na sua mão para fazer. Ninguém pode fazer a escolha por você. Você deve escolher por livre e espontânea vontade, por seu coração aberto, por seguir a Cristo ou não seguir. Andar na lei de Cristo ou andar na lei do pecado. E ele diz que ele estava falando por causa da fraqueza da nossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim agora os vossos membros para servirem para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais antes das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Verdade. Que fruto tinha das coisas que hoje nós envergonhamos? Nenhum. E nos levava para a morte. Agora eu quero que os irmãos vão comigo lá em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Gálatas 5, 16. Nós vamos ver a lei do pecado. Quais são os frutos que nós antigamente dávamos na lei do pecado, e a qual a Bíblia fala que não tinha fruto nenhum, que nós nos regozijássemos nele, mas que hoje nós sentimos vergonha dele. As obras da carne e o fruto do Espírito. 5,16. Digo, porém, andai em Espírito. Está vendo que o Espírito com letra E maiúscula? Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência
da carne, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Um é contra o outro em todo tempo. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Da lei de quê? Do pecado. Porque as obras da carne, ou as obras do pecado, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como é a lei do pecado. Se nós estamos sendo guiados pela lei do pecado, nós estamos fora da lei do Espírito. E aqui a palavra é bem taxativa quando diz que nós praticamos essas coisas, não herdaremos o reino de Deus. Porque não pode, um opõe contra o outro. O reino de Deus é a lei do Espírito, não é a lei do pecado. E se nós estamos na lei do pecado, é aqui. Todas essas obras estão dentro da lei do pecado. Mas aí ele vem com a do Espírito, que diz aqui: mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O Espírito, ou a lei do pecado, não pode com a lei do Espírito. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Voltamos para Romanos 8. Não é? Quando ele estava nos falando, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Roma, hoje para nós. Sobre essas coisas. Eu vou ler aqui. No versículo de número 5. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Acabamos de ler lá em Gálatas, né? 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Volto a frisar para os irmãos: o Espírito, quando se trata do Espírito de Deus, está escrito com letras maiúsculas. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque nós acabamos de ler que um se opõe ao outro, e a lei de Deus te leva para a vida. E aqueles que estão na lei de Deus crucificam a sua carne, crucifica os desejos da carne, crucifica, né, a concupiscência, os desejos, tudo aquilo que a nossa carne gosta, tudo aquilo que a nossa carne tem prazer. Se nós queremos andar com Cristo, nós devemos crucificar, pisar na nossa carne, para que possamos andar na lei do Espírito. Glória a Deus.
Versículo de número 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como. Muitas pessoas falam: eu amo a Deus, mas eu gosto de fazer as minhas vontades. Eu amo a Deus, Deus sabe que eu amo Ele, mas eu gosto de fazer uma festinha, de tomar umazinha, de aprontar, sair de casa e chegar no outro dia e simplesmente falar assim: eu tenho muita fé em Deus e minha vida está na mão de Deus, e Ele sabe disso. Deus sabe disso e você sabe? Depois de conhecer essa palavra, será que sabe? Será que está realmente na mão de Deus? Será que realmente está andando conforme Deus nos determinou? Porque Ele colocou, deixou aqui duas leis: a do pecado que foi gerado por Adão, né? Mas também veio o Espírito, né? O Espírito Santo, aqui hoje está conosco, mas veio Jesus, o Filho dele, na forma de carne, que foi gerado no corpo do pecado, que Maria tinha um corpo pecaminoso, tanto igual o meu quanto o seu, porque o pecado gerou a toda a raça humana, para toda a terra, para todo mundo, e ele foi gerado no corpo de Maria. Nasceu no corpo do pecado, mas não se deixou levar pelo pecado. Venceu todos os pecados. Ele não cometeu pecado algum. Glórias a Deus. Por mais que nós vivamos na lei do Espírito, por mais que nós vivamos evitando a lei do pecado, ainda assim nós cometemos pecado. Mas Jesus não. Ele não cometeu pecado algum, para que pudesse vencer a morte e nos dar vida, e vida essa em abundância, conforme está escrito em João 10:10, na parte B do versículo. Eu parei no versículo de número 8. Vou começar no 9 agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não adianta eu falar que eu sou de Cristo, que eu sou filho de Deus, mas eu não tenho o Espírito Santo comigo. E o Espírito Santo não habita onde habita a lei do pecado. Não habita. Ah, mas eu estou vivendo no pecado, mas eu tenho Deus na minha vida. Não tem, não. O Espírito Santo não está ali. 1 Tessalonicenses 5:24 fala: não apagueis o Espírito. Gálatas nós lemos que um se opõe ao outro. Se um é contra o outro, eles não andam juntos. Não tem como. Se um é contra o outro, não tem como. Então não adianta querer falar que eu sou de Cristo, mas eu estou satisfazendo as vontades da minha carne, o desejo do meu corpo. E lá nós lemos que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne, crucificou os desejos da carne, para andar na lei de Cristo, na lei do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 10, Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha aí que o Espírito aí está com letra E minúsculo, porque está falando do Espírito do homem, está falando de mim e de você. Vou ler de novo, 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, com letra E minúsculo, vive por causa da justiça.
Nós estamos vivos, glória a Deus, por causa da justiça que procede de Deus, de Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, nós estamos aqui. Ele soprou o Espírito de vida, nos deu direito de escolha e falou: olha, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Digo, pois, que escolhe a vida para que vives. A porta está diante de você, uma larga e uma estreita. Escolhe a qual você quer andar. De qual porta? Na estreita, que te leva para o caminho da vida e que te leva para a lei de Cristo, ou na apertada que te leva para a lei do pecado, da concupiscência da carne? Não é verdade? Glória a Deus. Versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, no dia da ressurreição. Glória a Deus. Aí sim seremos, né? Ressurgir de novo. Seremos chamados para estar com Ele, para viver com Ele, para estar junto dEle, para glorificar Deus, para estarmos ali diante do Senhor e santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Mas isso tudo ele fala, se é que o Espírito Santo habita em vós. Vê que há uma incógnita aí, né? Uma grande dúvida. Isso é para pôr para pensar mesmo. Porque as pessoas pensam que a lei de Cristo é simplesmente do jeito que eu quero que ela seja. Não é de jeito nenhum e nunca vai ser. Ele deixou a lei e ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra dele, não pode passar. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Volta a frisar no Espírito com letra E minúscula aí no 13. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, vontade própria. Tem que estar, você tem que decidir com o seu espírito que vai viver para Cristo, que vai mortificar a carne, pisar nela, viver para Cristo, largar a lei do pecado para viver para a lei de Cristo. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quebra aqui toda a fala, quando diz que todo mundo é filho de Deus, e aqui está comprovadamente através de Romanos 8:14 que não são todos que são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Filhos adotivos de Deus, adotados de Deus, porque filho dele só tem um, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
único Filho, ou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então hoje nós entendemos que tem duas leis diante de nós. Duas. A lei do Espírito e a lei do pecado. A lei da vida para a vida e a lei da morte para a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Deus santo, tremendo é o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, pelo entendimento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Bendito seja o teu santo nome. Que o Espírito Santo venha, Senhor, a cada dia nos trazer o entendimento da tua palavra, a revelação da tua palavra, para que possamos viver na lei do Espírito e termos força para combater a lei do pecado que está nos nossos membros. Mas nós temos a decisão pelo nosso Espírito de mortificar, de pisar na carne para viver na lei do Espírito. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, pela revelação do teu Santo Espírito, por aquele que nos ouve, que está ligado no Espírito Santo do Senhor. Aquele Pai que vivia até hoje sem entendimento, que o Espírito Santo pôde trazer o entendimento a essa pessoa, da palavra do Senhor, de saber que o Senhor é o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Muito obrigado, Deus. Que o amor do Senhor Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Glória a Deus.